Amigo pessoal, doutor Albert, o que é insulina? Insulina, eu não estou falando aquele remédio que você aplica aqui para o diabético, não. Aquilo que você tem que aplicar mesmo, porque o camarada já está com diabetes, não tem mais pâncreas, tem que colocar insulina para ela ter a ação que eu vou explicar para você. O que é uma insulina? A insulina é o seguinte, existem dois hormônios dentro do pâncreas, que é o câncer, que a artista morreu hoje, que matou o dono da Apple, o homem mais poderoso da Terra, dono da Apple, esses celulares aqui, ó. 50 anos, pegou câncer de pâncreas, 6 meses morreu. O pâncreas, ele odeia níveis de insulina alto. Como é que você aumenta seu nível de insulina acima de 10? O normal da insulina, nossa, é até 10. A maioria daqui, metade daqui está acima de 30. Metade está abaixo de 10. Por quê? Porque você passa o dia comendo e a sua insulina fica lá em cima. Então, como é que você vai bloquear a ação da insulina no início do dia? Fazendo jejum de manhã. 3 dias por semana vocês têm que fazer jejum. O que é jejum, doutor Albert? Tirar o alimento do café da manhã. O jejum que funciona para a nossa vida é o café da manhã. Não, eu vou tirar o meu jantar. Não. Por quê? Vai dar errado. Porque para o jejum funcionar, você precisa de 12 horas. Então, você já tem o crédito do seu sono, que tem 8 horas que você está sem comer. Você só precisa de mais 4. Deu para entender, pessoal? Ah, não, eu vou fazer durante o dia. 3 horas de jejum. Não funciona. Só funciona o jejum com 12 horas. Repita comigo, 12 horas. Para inserir na sua cabeça. Você já tem 8 horas. Precisa só de 4. Você só vai comer a partir de meio-dia. Deu para entender, pessoal? Doutor, eu vou morrer. Morre não. Nunca Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e está vivo. Tá ou não tá? Você disser que Jesus não está vivo, não sei, é melhor ir lá para a rua. Não é não? Jesus, 40 dias e 40 noites. No final ele teve o quê? Fome. Não teve sede. Então essa dica já diz que você pode tomar líquido no jejum. Água. Ou suco sem açúcar, suco do limão. Ou chá, pode tomar no jejum. Chá. Agora, se você botar comida, não é mais jejum. O jejum de Jesus, ele no final do versículo, ele diz: e ele teve fome. Ele não teve sede. Fica aqui, se ajoelhe que eu vou retirar esse espírito. Mas ele fez uma boa pergunta. Todo mundo fica falando que é Coca-Cola zero. Agora inventaram um negócio, agora tem Fanta Açaí. Os caras ficam enrolando, né? Eu vi um outdoor estava vindo aqui, inauguraram Fanta Caju para o nordestino. Fanta Caju, é o nordestino diz, oita, que caju é bom. Veneno. Veneno. Então vamos lá. Vamos lá dar a dica, a pergunta que ele fez. No final eu vou deixar 15 minutos para vocês perguntarem. Mas eu vou responder ele aqui. Ele está agoniado aqui, se coçando, querendo tomar refrigerante. Mas vamos lá. Sou viciado. Diga isso não, irmãos. Não, você vai. Preste atenção. Olha só. Eu estou falando do açúcar. Vou chegar até você. Para você tirar o açúcar da sua vida, que são os carboidratos, você vai ter que trocar ele pelos adoçantes. Existem 3 adoçantes no mercado, basicamente. Eu vou dar o macete da tampinha. A tampinha vermelha do adoçante é a sacarina sódica e o ciclamato, dá câncer de bexiga. Se lembra do sinal de trânsito. Tampinha vermelha, não avança. Se viu o adoçante com a tampinha vermelha, não come. Deu para entender? Tampinha azul, que não tem no sinal de trânsito, mas vamos dizer que é o amarelo. Tampinha azul é a sucralose. Pode tomar, pode pegar. Só que o melhor de todos é o verde, estévia. Esse é top. Porque ele adoça. Ele não adoça nada, ó, ele está dizendo, porque a sacarina é venenosa, ela adoça muito, que é a tampinha vermelha, mas dá câncer de bexiga. O valor é muito alto, você vai pagar. Então, a estévia, ela é o melhor que tem. Porque a estévia é o sinal verde, então ela vai substituir. Qual é o problema do refrigerante zero? Presta atenção. É que o refrigerante zero, ele tem o aspartame.
Aspartame é a mesma fórmula química do Detefon. Você está tomando um refrigerante zero, você está aplicando dentro de você Detefon. Se tiver uma barata dentro do seu estômago, ela vai matar. E vai levar você também, mais cedo, para o cemitério, lá em Emaús. Deu para entender? Então, refrigerante é aspartame, mesma fórmula. Pode entrar no Google aí. Fórmula do Detefon, aspartame, mesma fórmula. Detefon, você está colocando Detefon dentro de você. Então, vamos lá. Vamos voltar para cá. Vamos lá. Bote uma coisa na cabeça. Você tem um inimigo chamado Coca-Cola, que é o refrigerante por conta do pH. Doutor, qual é o alimento que tem o pH mais alcalino? Água. Dia todo tomando água. Água transforma seu corpo em alcalino. Ele sinaliza você para você dizer assim: não quero ter câncer. Tomar água. Deu para entender, irmãos? A gás é a mesma coisa de refrigerante, porque o pH desce. O gás, pH desce. Pessoal, boa pergunta. Essas perguntas realmente tem que resolver. Então vamos lá. Água o dia todo. Frutas, verduras, todos têm pH alcalino. Então invista em fruta e verdura porque transforma em pH alcalino. Então vamos lá, vamos voltar para cá. O que vai acontecer? Eu vou começar primeiro a falar sobre o câncer e depois eu vou para o infarto. E vou dar aquelas dicas para evitar o infarto. O câncer hoje é o que mais em 2026 vai matar a população do mundo. Certo? Por isso que as ligas de câncer estão lotadas. Carla botou de emenda 3 milhões de reais para a Liga do Câncer, deu nem trégua. Porque ela está tomando conta de tudo. Porque a doença do câncer é a doença que mais mata. Você conhece com certeza alguém da sua família que morreu de câncer. Mãe de Carla morreu de câncer. Então assim, é uma doença muito próxima até então para a gente. Está repreendido em nome de Jesus, não vai chegar em vocês. Quem diz amém por isso? Amém. Então como é que você vai chegar para evitar o câncer? Primeiro, eu vou especificar os cânceres de mulher. O câncer de mulher, existe 2 tipos de câncer que mata a mulher: câncer de útero e câncer de mama. No homem, câncer de próstata e câncer de intestino grosso. O câncer de intestino grosso é diretamente proporcional à presença da carne vermelha no seu alimento. Doutor, eu amo carne vermelha. Pode comer uma vez na semana, mas todo dia não coma porque dá câncer de intestino grosso. Mas por que, doutor? Porque é o seguinte: a carne ela leva 9 horas para ser digerida. O alimento natural leva só 3 horas. A carne é a única que passa 9 horas. Quando ela passa 9 horas, quando ela chega no intestino grosso, que é o último passo dela, ela libera a putrefina, que é uma bactéria que dá o câncer. Doutor, eu quero comer carne. Como é que eu faço para evitar a putrefina? Aí você tem que tomar uma substância chamada inulina, que está presente onde? Na banana verde. Então você vai ter que comer carne vermelha com banana verde. Dá certo? Não, não dá certo. Não dá certo. Então é melhor evitar a carne. Então, inulina está na biomassa de banana verde que os atletas usam, ou na comida da banana verde. Então, inulina, se você comer carne vermelha, tem que em seguida comer uma banana mais ou menos madura. Certo? Deu para entender esse macete? Certo. Doutor, por quê? Fígado é bom. Fígado é muito bom. Toda víscera é boa para comer. Agora, a carne vermelha não. Por que a carne vermelha é ruim? Porque ela tem o sangue. Por isso que existe em Israel a carne kosher. A carne kosher, ela é produzida em Santa Catarina, importada para Israel. Tira todo o sangue da carne e o judeu come. Deus deu e soprou no ouvido de alguém, dos judeus, diga assim: não coma carne vermelha, porque dá um problema lá na frente. E eu vou criar um adendo aqui, porque é tanta informação, mas eu fiz uma viagem a Israel, pastor. Aí cheguei em Cafarnaum. Cafarnaum, existe uma sinagoga na terra onde Jesus mais morou, de frente à casa da sogra de Pedro, tem uma sinagoga. Jesus entrou nessa sinagoga para dar uma palestra lá. Vocês leem a Bíblia, sabem. E nessa sinagoga tem a parede ainda intacta da época de Jesus. E eu prestei atenção a um detalhe na parede. Olha só o cuidado de Deus com os judeus. Na parede estava desenhado 4 elementos
4 elementos para as pessoas se orientarem a comer aqueles alimentos. Vou dizer a justificativa de cada um, porque Deus orientou os judeus. Uva, romã, azeite de oliva e peixe. Tudo desenhado na parede. Eu achei estranho, eu perguntei à guia, a guia disse, não, isso é uma orientação do sacerdote para comer esses alimentos, porque dá longevidade. Olha o segredo aí para os gentios, que somos nós. Carla é descendente de judeu. Lá em casa eu, gentio, e Carla e meus 2 filhos judeus. Então, dá certo. Porque... Então, preste atenção. O que acontece? A uva ela é rica em resveratrol, protege o coração do infarto. O peixe é rico em ômega 3, protege o coração do infarto. A romã é rica, a única que eu não conhecia era a romã. Aí eu fui pesquisar, que eu não sou menino besta, fui pesquisar nos anais científicos o que a romã tem. A romã é a melhor de todas. A romã ela tem uma substância chamada pomegranate, que eu manipulo para mim. Eu não tenho como encontrar romã aqui. Israel, toda a esquina, pastor conhece, toda a esquina tem alguém fazendo suco de romã e o caba toma, né, pastor? Toma aquele suco, parece suco de laranja, toma muito suco de romã, porque eles evitam o infarto. Menor índice de infarto do mundo é em Israel, porque Deus soprou a alguém isso. Ele criou a planta, ela sabe o que está ali dentro. Deu para entender, irmãos? Aí o pomegranate eu manipulo 200 miligramas. Depois eu vou dar meu telefone e vocês vão mandar para mim que eu boto para vocês o pomegranate. Compra na farmácia de manipulação. Farmácia ainda nem descobriu esse segredo. Essa semana a Carla mandou um post para mim. Albert, olha só o que descobriram aqui. O pomegranate evita o infarto. Eu disse, não, isso eu já sabia. Tinha uma pesquisa. Aí agora eles fizeram numa universidade mais potente, Harvard. Aí agora divulgou para o mundo. Mas Jesus já sabia na época dele, por isso que desenhou lá na sinagoga. E eu estou trazendo para vocês, irmão. É preciso Zé Pedro desenhar nessas paredes isso? Não. Estou dando a informação para vocês. Então, preste atenção. Pomegranate e a romã. Se quiser tomar suco de romã todo dia, beleza. Aí vamos lá. E por último, faltou o quê? O azeite de oliva, que aumenta também a proteção cardíaca. Então, esses 4 alimentos já bota na sua agenda aí, para comer. Que foi uma indicação lá na sinagoga, lá de Cafarnaum. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Câncer de mama. Como evita câncer de mama e câncer de ovário e de útero? Esses 3 órgãos da mulher, eles são hormônio dependentes. Como a próstata também é hormônio dependente. Ele cresce de tamanho baseado no excesso de hormônios da mulher. A mulher ela foi dividida no mês em 2 hormônios, chamado progesterona e o outro estrógeno. Estrógeno é após menstruação, progesterona é antes da menstruação. Deus foi muito bondoso com as mulheres. Por isso que as mulheres, elas passam mais tempo viva, porque ela tem 2 hormônios protegendo ela. O homem, ele liberou um hormônio só, testosterona. Daqui a pouco eu chego no homem, mas vamos ficar na mulher. Aí a mulher tem 2 hormônios. Ela fica estressada, meio do mês, pancada. É a fase progesterônica. Chega perto dela, ela dá pancada. Não acontece isso aqui na igreja, assim ou não? Não, sim. Então lá em casa acontece. Metade do mês ela é estressada. Aí a outra metade é o estrogênio. O estrogênio é o hormônio da alegria da mulher, que é quando passa a menstruação. Ela fica feliz. Ela dá beijo. Quando eu vou pedir um negócio a Carla, eu calculo. Fase estrogênica, aí ela libera tudo. Fase progesterônica, 50%. Certo? Entendeu, irmãos? Então, preste atenção. Vamos lá. Diante disso, nós temos 2 hormônios que protegem a mulher. Aí, o que acontece? Tem um hormônio chamado estrógeno, que é o hormônio bom, que ele está no leite. Por isso que mulher gosta de coisa que tem leite. Porque o leite de vaca ela é rico em estrona, que é uma das moléculas do estrógeno. Então, a mulher gosta de sorvete, a mulher gosta de chocolate, quando está na TPM, a mulher gosta de leite em pó, gosta de tudo isso. Gosta ou não gosta, mulheres? Gosta. Só que isso é um problema, mulheres. Por quê? Porque a mama dela é estrógeno dependente.
Tudo que tiver em excesso de estrógeno no sangue da mulher vai potencializar o câncer de mama. Então, a partir de hoje, mulheres que gostam de leite têm que reduzir a entrada do leite na sua vida. Leite de vaca. Lá tem dizendo leite de vaca. Vocês são vaca? Não. Então pronto. Então não precisa tomar mais o leite de vaca. Mas é o seguinte, o leite de vaca, por que que... Mas, doutor, Deus mandou Abraão ir para uma terra que emanasse leite e mel. Um irmão disse para mim numa palestra, eu disse, não, mas lá naquela época, o Egito produzia vaca, mas em Israel não tinha vaca. Em Israel existia cabra, o leite era de cabra. Aí não tinha estrógeno. Deu para entender a diferença, pessoal? Então vamos lá. Diante disso, vamos lá. Leite sim ou não, irmãs? Foi meio fraco. Tem que entrar na mente. Leite sim ou não? Não, muito bem. Leite, você vai tomar aquele negócio que existe lá, leite longa-vida, é o contrário. Doutor, e o leite de soja? O leite de soja foi tão inteligente que ele botou lá o nome Hades. Hades só faltou o H, para ser inferno. Você está tomando inferno na sua vida, que é o Hades. Certo? Então o Hades, que é o Hades, ADES, que é o leite de soja, ele é fitoestrógeno. É um estrógeno em forma de vegetal, mas você está tomando. Mas doutor, eu estou na menopausa, posso tomar? Pode. Só está liberado mulher na menopausa tomar leite. Pode tomar leite à vontade, mulher na menopausa. Por quê? Porque não tem mais os hormônios competidores, que é o estrógeno. Ela não está liberando mais estrógeno. Então ela pode tomar à vontade, como suplemento, né? Mas na fase menstrual da mulher, preste atenção, isso é importante. Na fase que ela está menstruando, liberando estrógeno, não pode tomar muito leite, porque ela já tem o estrógeno natural dela e ela vai ganhar mais estrógeno. E esse excesso vai para onde? Mama. Deu para entender isso, pessoal? Estou desenhando aqui no papel para vocês. Camila? Até Camila disse, olha, preste atenção. Isso. A formação dos cistos, do nódulo, tudo é por conta do estrógeno em excesso. A ginecologista sua nunca falou isso para você. E nem vai falar. Deu para entender? Então vamos lá. Não, pastor, é igual aquele negócio lá do cardiologista do senhor. Não fala. Então, mulheres, se você está menstruando, evite leite. Agora, se você não está mais, que um dia vai chegar esse dia, pode tomar à vontade. Até o inferno você pode tomar, que é o Hades. Que é o que a ginecologista passa. Tome Hades, não sei o quê, para evitar osteoporose. Osteoporose tem nada a ver com leite, pessoal. Osteoporose é sol, vitamina D. Outra coisa que eu vou falar depois aqui, você está vendo? Mas, deu para entender? Para evitar câncer de mama, evitar leite. Doutor, o que eu como para evitar o câncer de mama? Três coisas que você tem que botar na sua dieta a partir de hoje. Que é uma substância rica em 3-indol-carbinol, mulheres. Isso é uma substância, pode anotar aí para o Google, descobrir o que é 3-indol-carbinol. Está presente aonde? Evita câncer de mama. No couve, no repolho e no brócolis. Vou repetir. Couve, repolho e brócolis. Esses 3 evita câncer de mama. Doutor, qual a receita para evitar câncer de mama? Tira o leite, coloca couve, repolho e brócolis. Mas se eu estou com câncer? Aí você vai ter que ir para a Liga do Câncer para tratar. Isso aqui é para prevenir. Deu para entender, pessoal? Vamos lá. Isso é a mesma coisa para o ovário e para o útero também, certo? É tudo hormônio dependente. Agora vamos para o homem. Câncer de próstata. Ele também é hormônio dependente. E depende do estrógeno também. Doutor, mas eu sou homem, não tenho estrógeno não. Tem, em menor quantidade. Por isso que a tendência do homem é ter. Isso é uma dica importante. Se você vir seu marido comprando sapato colorido, estou vendo aqui que é tudo preto, pastor. Mulher anda brilhosa, colorida, verde, porque ela tem estrógeno. Estrógeno gosta de cor, gosta de coisas coloridas. Homem tem que andar com sapato preto. Estou vendo aqui tudo preto. Aqui tem uns marrom ali, Damasceno, mas está perdoado, Damasceno. Então preste atenção.
O camarada rico em estrógeno, ele gosta de chorar com facilidade, que é função das mulheres, chorar com facilidade. O homem não chora com facilidade. O homem é duro. A mulher era mais sensível, o homem fica mais sensível. Isso é estrógeno dependente. A testosterona vai caindo, a natureza do homem é cair a testosterona, e vai adquirindo o estrógeno. E como é que você adquire estrógeno no homem? Barriga. Quem tem muita barriga, tem muito estrógeno. Todo mundo encolhe nas barrigas aí. Então, porque a produtor de estrógeno no homem é a barriga. É sério, estou falando, é a cintura abdominal. A outra coisa que produz estrógeno, vamos lá. Leite de vaca. Então, o homem tem que evitar o leite de vaca como as mulheres, porque tem estrógeno. Deu para entender que o estrógeno em excesso está no leite? Evita o leite de próstata. Leite de próstata não, leite de vaca. Certo? Então, deu para entender, homens, leite de vaca sim ou não? Não. Aí eu estava dando uma palestra lá na Assembleia de Deus, aí o pastor Ivan de Goianinha, o Damasceno conhece muito bem, o pastor e Camila também conhece, o Ivan Gonçalves. Aí ele tem uma fazenda em Tangará que produz leite. Aí ele disse: Alberto, você quer destruir a minha fazenda? Eu, a partir de agora, não vou nem mais vender leite. Não, mas vocês podem tomar leite, só que pouco. Tem gente que toma. Eu chego no supermercado, pastor Zé Pedro, aí tem uma fila, eu fico olhando as filas, eu fico observando o que o povo compra, né? Aí a mulher um dia comprou aquelas caixas que vem 12 leites. 12. Para uma semana. Eu digo, meu Deus do céu, misericórdia. Essa mulher não sabe o que está. Mas vocês não vão fazer mais isso, que eu vou ficar vigiando vocês no supermercado, viu? Eu vou para o Nordestão de vez em quando e fico vendo os pastores comprando os venenos lá. Então presta atenção, pessoal. Vamos lá. Leite de vaca, 0 para os homens e para as mulheres. Agora o que você vai fazer? Doutor, o que eu substituo o leite? Por causa do cálcio, não sei o que. Eu posso botar um pouquinho no café? Pode. Agora não pode ficar tomando todo dia muito leite. Deu para entender o recado, pessoal? Aí, para evitar o câncer de próstata, qual alimento melhor? Tomate, que é rico em licopeno. Então, o tomate, mulheres comem couve, repolho e brócolis e homem come tomate. Tem alguma coisa cara aqui? Não. Tomate é barato. Tomate com açúcar não, meu irmão, pelo amor de Deus. Irmão, eu estou olhando para ele que ele gosta de falar aqui. Vem cá, fica em pé aqui do meu lado. Você vai ser meu modelo aqui. Quando mulheres, eu digo, eu não tenho mulheres, filha, eu tenho 2 homens. Mas se eu tivesse uma mulher filha, presta atenção, mulheres, eu mandaria ela casar com um homem careca. Agora volta para lá. Pastor Zé Pedro também é careca. Por que o homem careca tem uma vantagem? Porque a testosterona, ela tem 2 caminhos na vida dela. Ela se converte em estrógeno com excesso de barriga e o cabelo cresce. Geralmente o barrigudo, ele não é careca, geralmente ele é cabeludo. É muito raro um cabeludo o careca ser barrigudo, porque o excesso de estrógeno, irmãos, faz com que você cresça cabelo. Por isso que a mulher tem cabelo grande. Já o homem, quando ele vai para o lado direito da via 5-alfa-redutase, ele se transforma em 5-deidrotestosterona. Então, vamos lá. A testosterona tem 2 caminhos na vida do homem. Ou ela se transforma em estrógeno e o cabelo cresce, ou ela se transforma em 5-deidrotestosterona e o cabelo cai. Então, todo careca, ele tem um excesso de testosterona, sexualmente ele é bom, ele tem uma proteção cardíaca e ele tem cognição boa. Então, a testosterona dele é alta. Por isso que pastor André e pastor Zé Pedro estão aqui, só sorrindo. Os 2 são carecas. E na pandemia, eu disse um dia numa palestra minha, na pandemia, o Covid, ele era do sexo feminino, porque ele só pegava os carecas. Os carecas ficavam mais facilmente doentes. Então, houve depois uma descoberta de que o Covid, ele só atuava mais em homens quando ele tinha a 5-deidrotestosterona alta, isto é, careca. A gente chegava na UTI, só tinha homem careca. Interessante. Como ele sobreviveu?
André, eu tratei ele, o pastor esqueceu de falar de André. Pastor André chegou na minha casa. Verdade ou não? Está aqui os dois, quase morto, ofegante, não sei o quê. Eu disse, ó, joguei a ivermectina na boca dele, 3 dias ligou para mim e estou bom. Foi não? Não, eu passei um monte de medicamento, mas o principal foi ivermectina, prednisona. Então, assim, graças a Deus. Por quê? Porque quando chegava no careca, mesmo ele atleta, a doença potencializava para morrer. Eu não estou falando mentira, não, é verdade? É muito intensa. Então, vamos lá, vamos voltar para cá. Então, câncer de mama e câncer de próstata, que são os 2 cânceres que mais matam. Leite de vaca, sim ou não? Não. Tomate, sim ou não? Sim. 3-indolcarbinol. Sabe nem o que é 3-indolcarbinol. Couve, repolho e brócolis, sim ou não? Sim. Pronto, show. Já gravou. Aí vamos lá. O outro câncer que mais mata. Câncer de intestino grosso. Vai servir para o homem e para a mulher, viu, irmãs? Porque mata também. Matou a filha de Gilberto Gil agora de câncer. Matou Pelé. Mata todo mundo Todo mundo não, mata quem come carne. Então, o câncer de intestino grosso é diretamente proporcional à ingestão de carne vermelha. Alguma dúvida nisso? Não. Doutor, eu amo carne vermelha. Então, substitua por ovo, frango e peixe. Doutor, é caro o peixe, mas frango é barato. E ovo é mais barato ainda. Que língua? Língua de boi é víscera. Eu já disse que está liberado víscera. O que não pode é carne vermelha, carne músculo vermelho. Entendeu, pessoal? Doutor, eu gosto de carne vermelha. Então você vai comer a carne kosher, que é o pessoal de Israel come, sem sangue. Mas só que é difícil de achar. Se você ama, é apaixonado por carne, a carne menos ruim é a carne de sol, porque o sangue já evaporou. Mas a carne vermelha, aquela que sangra, você bota assim, parece um vampiro comendo, o sangue descendo. Esse é um veneno para ter câncer. Deu para entender o recado, sim ou não? Ok. Doutor, eu amo carne vermelha. Meu amigo, você amava o pecado e está aqui, homem. Não muda não, a gente é? A gente amava o pecado, estamos hoje crentes. A gente tem que deixar de amar as coisas ruins. Amém? Quem diz amém por isso? Só Jesus. O irmão já desistiu de ficar perto de mim aqui, que ele está com raiva de mim da Coca-Cola. Cadê ele? Foi-se embora. Converteu, então se converteu. Então vamos lá, voltar para cá. Câncer, vamos pular câncer. Então o câncer, ele é inflamatório. Eu vou dar um macete antes de falar sobre o infarto. O câncer é uma doença inflamatória. Doutor, o que é isso? Quando você leva uma pancada na perna, aquilo é uma inflamação aguda, é bom para o corpo. Mas a inflamação crônica é ruim. Então tudo que gera inflamação crônica leva ao câncer. Qual é o hormônio que gera inflamação crônica? Insulina. Então vamos falar sobre a insulina rapidamente. A insulina, ela atua como se fosse um delegado de polícia. O ladrão, quando você come um pão de manhã, o pão ele vai virar glicose, que é o ladrão. Aí ele vai para a cidade e andar para roubar. Aí ele precisa ter um delegado de polícia para trazer esse ladrão para dentro da célula, que é a insulina. Então a insulina é um sequestrador de glicose. A função da insulina é só essa: tirar o açúcar do sangue e colocar dentro da célula. É uma função que Deus criou. O que a gente faz? A gente libera muita glicose durante o dia. Aí a insulina, ela começa a ser liberada muito intensamente, porque o corpo ele vai trabalhar muito para colocar aquela glicose dentro da célula. Está dando para entender, pessoal? Aquele excesso de insulina que vai gerar câncer e infarto, vai inflamar os vasos sanguíneos. Então, qual é o segredo, inicialmente, para evitar esse excesso de insulina? Por isso tem aquele nome, ó, você tem resistência à insulina. Porque a insulina ela não quer voltar para dentro do pâncreas, ela quer ficar dentro do sangue o dia todo. Então, o que acontece? Como é que você vai ter que quebrar a resistência à insulina? É fazer jejum. Você tem que escolher 3 dias na semana para jejuar. O jejum de Jesus. Líquido liberado, sólido não liberado. Doutor, vou morrer. Não morre. Eu não morro, faz 5 anos que eu faço jejum. E eu não como a semana inteira de manhã. Não é 2 dias, não. Eu não tomo café
a semana inteira. Eu só almoço de meio-dia e janto de 8 da noite. 5 anos que eu faço isso. Estou vivo ou não estou? Estou. Não morre, não morre. Ah, doutor, eu sou idoso, aí eu posso passar mal. Aí você pega uma maçã, bota na bolsa e deixa lá de segredo. Porque se estiver sentindo uma tontura, coma a maçã. Isso nos primeiros 15 dias. Se você fizer isso, meu irmão, doutora Elizabeth Blackburn ganhou o Prêmio Nobel de Medicina há 6 anos atrás. E doutor Taisuro Yakazami, que é um japonês, ganhou outro prêmio de medicina. O camarada ganhar o prêmio de medicina, Nobel, não é qualquer um. E eles ganharam esses prêmios, chegaram à seguinte conclusão, que eu estou falando um resumo para você. Se você jejuar, você vai alongar a sua vida no mínimo 15 anos. No mínimo. Se você vai morrer de 80, vai morrer de 95. É bom ou não? Esses 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina chegaram à seguinte conclusão. O jejum, ele promove a telomerase, que é uma enzima que produz o telômero. Doutor Albert, traduza para mim o que é isso. O DNA, que é o responsável por alongar a vida, a parte do DNA é o telômero. E quem ativa o telômero é o jejum. Para ficar ativo, é igual uma vela. Ela vai diminuindo, diminuindo, até ficar o catoquinho e o cabamaro morrer. Então, para ficar a vela acesa, tem que fazer jejum. Jejum é bom ou não? Vai economizar dinheiro, vai parar de comer pão. Vai parar de comer margarina. Vai economizar um bocado de dinheiro. Primeira coisa, a vantagem. Segundo, você vai ficar mais próximo de Deus, porque você vai entrar em sacrifícios. O jejum, ele não muda a mente de Deus, mas muda a sua mente, porque você vai entrar em sacrifício. Deu para entender, pessoal? Terceiro, o jejum vai mudar a sua vida, você vai ganhar no mínimo mais 15 anos de vida. Quem é que não quer ganhar mais 15 anos para ficar com o neto brincando? Filé. Então, jejum tem que acontecer. Eu faço jejum todo dia. Carla não faz. Carla, por isso que eu disse, Carla, fica em casa, porque você vai ficar falando lá, moído, você pode estar na fase progesterônica, quer brigar comigo e não está certo. Então, fica, daqui a pouco ela chega. Aí ela não faz jejum, mas de vez em quando ela faz, mas eu faço todo dia. Irmãos, todas essas informações que eu estou falando para você, alguém vai chamar você de doido. Anote aí. E a primeira a chamar é a sua esposa. Você está doido, vai parar de tomar café? Aí a esposa começando, o esposo vai chamar você de doida. É verdade ou não, irmãs? Pronto, então tem tudo doido aqui. A gente vai sair tudo doido hoje aqui. Presta atenção, meu irmão. Para mudança de vida, tem que ter doidice. Porque você está a vida toda fazendo a mesma coisa. Tem que chegar uma doidice. André e Maria um dia chegou e disse, eu vou para academia. Pode me chamar, eu sou pastor, vai tirar foto, eu lá. Vou para academia. Pastor um dia, vou para academia. Chamaram ele de doido, mas ele está fazendo a coisa certa. Alguém vai chamar você de doido. João Batista foi chamado de doido, Jesus foi chamado de doido, mas mudaram o mundo. Deu para entender, sim ou não? Nós somos reação. Deus é um Deus de reação. A ação vem do homem. Preste atenção. Moisés, para abrir o mar vermelho, ele precisou pegar um cajado e colocar no mar vermelho. Aí Deus reagiu à ação dele. Davi pegou a pedrinha, jogou, derrubou Golias. Golias caiu com o rosto em terra. Não foi Davi que derrubou ele, porque geralmente a pedra derruba para trás. Então Deus foi e derrubou Golias. Então, a ação gera reação. Quando você toma uma atitude de mudar a sua vida, Deus vai reagir dando saúde. É simples a conta. Agora, se você tomar Coca-Cola todo dia, aí ele vai dizer, não, aí é a responsabilidade dele, porque ele deu o livre-arbítrio para você. Então, vamos lá, de forma muito resumida. Vamos agora pular para infarto agudo do miocárdio. Como eu falei da insulina, e ela é ocasionada, doutor, é só o açúcar que aumenta a insulina? Não, é carboidrato simples. Existem 2 tipos de carboidrato, o simples e o complexo. Complexo você pode comer à vontade, inhame, macaxeira, batata doce, à vontade. Qual é o carboidrato simples? Que é rico em amilopectina, que
que é o que promove a insulina alta. Pão, bolo, bolacha, biscoito. Ninguém come aqui isso. Então, no lugar de comer pão de manhã, batata doce, sim ou não? O sim foi fraco. No lugar de comer bolacha, que é mais fácil de botar na boca, coma inhame. Ovos, de manhã muito ovo. Doutor, colesterol aumenta. Nunca aumentou, nem vai aumentar. Colesterol não aumenta. Meus meninos, o meu mais novo, 16 anos, 6 ovos por dia. Desse tamanho, Davi. Né, Camila? Olha, 0 barriga. Desse tamanho, 16 anos. Fiz o exame de colesterol dele. Melhor do que o meu. Aumenta ou não? Não aumenta. O que aumenta é colesterol? Colesterol é um álcool, não é uma gordura. O que aumenta colesterol é carboidrato, é isso que eu estou falando. Se você comer pão, bolo, bolacha e biscoito, aumenta o colesterol. Se você comer gordura, não aumenta colesterol. Anote isso que é verdade. Gordura não aumenta colesterol. O que aumenta colesterol é pão, bolo, bolacha e biscoito. O cardiologista seu vai ficar doido com isso. Porque ele já passou para você a simvastatina. Simvastatina é o baixador de colesterol. Só que a simvastatina, preste atenção, quem toma simvastatina vai ter que tomar coenzima Q10. Porque a simvastatina depleta a ação dos cardiomiócitos. O que é isso, doutor? Ele tira a energia das células do coração. Então o coração vai enfraquecendo com o tempo. Então toda pessoa que toma simvastatina vai morrer, não de infarto, mas vai morrer de insuficiência cardíaca. O coração dele vai falhar um dia. Deu para entender o recado? Não morre de infarto, porque tu vai tirar o colesterol. Mas morre de insuficiência cardíaca. Ele vai começar a cansar. Sobe uma escada, cansa. Anda um pouquinho, cansa. Ele está começando a insuficiência cardíaca. Aí tem que usar coenzima Q10. Não é remédio, é um suplemento. Coenzima Q10 de 200 miligramas. Vamos lá, voltar para cá. Já passei para o pastor coenzima Q10 lá. Ele usa simvastatina. Então preste atenção. Estamos falando de infarto. O que é um infarto? Eu vou fazer uma conjectura, eu vou fazer uma comparação para você nunca mais esquecer. Nós temos 40 mil quilômetros de artérias e veias no nosso corpo. O infarto é a obstrução de uma arteríola no coração. Se ela tiver obstruído 60%, você já vai morrer. E como é que essa obstrução ocorre? Por inflamações crônicas. O colesterol é a ponta do iceberg. A base da inflamação é comidas inflamatórias. Então, se você passa a vida toda comendo muito açúcar, muita coisa, vai inflamar e vai criar dentro da artéria buracos. É como se fosse essa pista aqui, João Medeiros Filho, né? João Medeiros Filho. Ela está cheia de buracos, são inflamações. O carro é o colesterol. Se na pista tiver nenhum buraco, o carro passa direto e não vai entupir a artéria. Deu para entender? Ele pode ter 1000 de colesterol, mas não fica encalhado. Mas se tiver o buraco na pista, ele encalha, aí obstrui a artéria. Deu para entender a diferença? Então, colesterol não mata. O que mata é o buraco na pista. Entendeu, pessoal? O que causa o buraco na pista? Inflamação crônica. O que é inflamação crônica? Comidas inflamatórias. Quais são a comida mais inflamatória? Açúcar. Insulina em excesso. Porque todo o açúcar vai se transformar em insulina. Então, a partir de hoje, você tem um inimigo mortal. Insulina. A sua insulina tem que ter abaixo de 10. Se você tiver algum exame de sangue, mande para mim. Eu vou dar meu WhatsApp no final. E eu vou dizer, você está com a insulina alta. Você tem que começar a fazer jejum. Se você tiver a insulina abaixo de 10, aí você dá para sobreviver, comer um negocinho aqui e outro ali. Mas se tiver com a insulina alta, vai inflamar e vai criar buracos nas artérias e elas vão ser obstruídas. Doutor, como é que eu evito? Eu já comi minha vida toda açúcar. Como é que eu estou inflamado? Como é que eu evito isso? Primeiro suspendendo, diminuindo a dose e colocando na dose a Ruman,
que a romã hoje foi considerada, sabe a pesquisa, que Deus já tinha dado essa dica lá em Cafarnaum para os judeus, de que a romã, ela tapa o buraco na pista. Olha que coisa boa. O alho é bom. O alho é bom. Mas o alho não tapa buraco na pista. O alho é bom para hipertensão. Certo? Como a melancia também. A parte melhor da melancia é a parte branca, lá embaixo. Não é a parte vermelha, porque ela baixa a pressão. Meus irmãos, então vamos concluir. Estou chegando ao final, então vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui o infarto. Doutor, como é que eu evito infarto? Evitando a insulina. Como é que evita a insulina? Evitando carboidrato simples. Onde é que está o carboidrato simples? Pão, bolo, bolacha e biscoito. Como é que eu evito isso? Você pode até comer 2 dias na semana, mas 3 dias na semana, tire isso do café da manhã, porque essa comida só vai estar no café da manhã. Doutor, o arroz é carboidrato? É. O macarrão é? É. Só que no almoço há um equilíbrio. Você vê que o seu café da manhã você come pão e café. Só carboidrato. Aí o insulina vai lá em cima. Daqui a meia hora você está com fome de novo, porque a insulina ela não quer voltar para o pâncreas. Aí ativa a grelina, que é um hormônio da saciedade, para você comer mais. Então você passa a manhã toda comendo. Se você não tomar café da manhã, você não vai comer, porque não dá fome. O que dá fome é você comer. A pessoa pensa que é o contrário, mas não. O que dá fome é você comer. Quando você come, meia hora, a insulina sai para o sangue, ativa o hipotálamo para ter mais fome. É verdade ou não que eu estou dizendo isso? Coma no café da manhã para ver se em 11 horas você não está com fome, 10 horas. Agora, pare de comer que você passa o dia sem comer. Essa é a função desse remédio que está vendendo aí como água. Qual o nome do remédio? Monjaro. Monjaro faz exatamente isso. Ele vai aqui, ativa a grelina para você não ter fome. E como é que você ativa isso? Você tem um monjaro de graça. É só não comer. Doutor, o senhor está doido? Tô não, irmão, estou doido não. Pensa que um camarada que não está doido sou eu. Deu para entender o recado, sim ou não? Jejum é bom ou não? Se jejum não fosse bom, Jesus não tinha feito. A Bíblia não diz siga Jesus, né, Maria? Siga Jesus. Aí vamos lá. Vamos agora concluir a palestra. Exercício físico. O exercício físico tem que entrar na vida do crente. Por quê? Porque o exercício físico, ele faz com que o homem libere testosterona. E a testosterona, eu disse que protege do infarto, da cognição, tudo isso. Doutor, mas eu não tenho dinheiro para ir para a academia. Tem uma rua grande lá onde você mora para você andar. Você dá 2 voltas no quarteirão. Já fez exercício físico? Escada. É verdade ou não, meu irmão? Pastor Martim, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus Missão, ele diz, Albert, eu ando, ele mora num condomínio, 5 voltas no meu condomínio todo dia. Ninguém nem me vê, estou no condomínio, mas ele faz exercício físico. Pastor faz também, pastor é exemplo. Aí por que tem que fazer exercício? Para liberar testosterona. Só libera testosterona com exercício físico. Deixa eu dar uma dica melhor ainda. O jejum aumenta a liberação de testosterona 400% em um ano. Se você tiver 300 de testosterona, fazendo jejum 2 vezes por semana, no final do ano, você dobra a sua testosterona. Meu Deus, a irmã atendeu o recado ali. Melhora a performance sexual para as irmãs, você vai ficar feliz. Melhora tudo o casamento, melhora a brabeza do homem. A testosterona, para de mijar no chão, porque o homem sem testosterona, ele mija no chão, ele não acerta o vaso. Irmã, você vai notar em casa, irmã, preste atenção. Se o vaso não está acertando do irmão, ele está com a testosterona baixa. Porque o camarada com a testosterona alta é aquela criança que nasce. Ele mija na testa dele, a criança. É verdade, irmão? Os menininhos quando nascem, mija assim, acerta até a boca dele. É o pintinho duro. O irmão do pinto mole está com a testosterona baixa. E só melhora a testosterona fazendo o quê? Jejum, irmão. E o quê? E exercício físico. Eu estou brincando aqui, pastor, me desculpe, mas eu brinquei. Mas para o povo gravar tem que brincar. Aí é verdade.
É verdade. O pastor André está dizendo, ó, o irmão passou tanto tempo sem comer, aí quer comer uma feijoada, 3 quilos de não sei o que é moído. Aí o pâncreas vai no chão. Mas o irmão do pastor Damasceno, cadê ele? Está onde? Teu irmão? Está lá atrás. Ele me fez uma pergunta interessante. Ele disse, olha, eu quero que você me explique aí, esse curso que eu fiz de 3 anos com o Dr. Ítalo Rachid, uma aula de uma nutricionista, uma nutróloga de São Paulo, da USP, me chamou muita atenção e eu queria passar isso para vocês. Olha só, o nosso corpo, ele funciona como uma máquina. Ele é dividido fisiologicamente em 3 fases, preste atenção, isso é importante. A fase da absorção do alimento ocorre de meio-dia. Todo do nosso corpo é preparado para receber alimento de meio-dia até 8 da noite. Por isso que coincide com o jantar e com o almoço. Irmãos, almoce e jante à vontade. Amém? Depois do jantar e do almoço, depois de 8 horas, inicia um processo no corpo chamado metabolismo do que você comeu. Então, depois de 8 horas da noite, não é bom comer. Porque o corpo começa a liberar muitos hormônios para metabolizar o que você comeu, para eliminar a partir de 4 da manhã até meio-dia o que você comeu no dia anterior. Então isso funciona o corpo. Por isso que o jejum coincide com a eliminação de 4 até meio-dia. Por isso que o jejum é fisiológico. Você está fazendo jejum, o corpo está dizendo, rapaz, esse cabo é sabido, esse cabo é inteligente. Esse cabo teve uma aula com o Dr. Albert Diggs e com o Dr. Ítalo Rachid. Porque esse cara aí entende de fisiologia. Ele está tirando o alimento na hora que é para tirar o alimento, que é de manhã. Aí a nutricionista diz, não, o café da manhã você tem que comer como rei. Essa não entende de fisiologia. Certo? Ela pode entender de nutrologia, de nutrição, mas de fisiologia não. A fisiologia do corpo funciona assim. Café da manhã não é para existir. Só pode existir comida a partir de meio-dia até 8 da noite. Depois de 8 da noite, o metabolismo que você comeu. Acabou-se a conversa. Com essa aula eu disse, por isso que o jejum funciona. O camarada ganha saúde com jejum. Porque é fisiológico. Por isso que evita câncer. Então, entenda bem. E aí, desistiu ou não? Não. Então, preste atenção, pessoal. Se você está aí em dúvida ainda do jejum, não tem como, porque já tem as 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina. Tem tudo a favor. Jesus já estimulou você. Não tem mais o que fazer. Não tem mais retorno. Agora eu queria fazer o seguinte. E a gente vai concluir, tá certo? Tem alguma pergunta? Diga, irmão. Tá. O líquido, o jejum que nós fazemos é o jejum de Jesus. Só líquido. Toma líquido. Água, chá, sem açúcar, suco de limão sem açúcar. Diga aí, irmão. Cuscuz. Boa pergunta. Nordestino gosta de cuscuz. Cuscuz com leite de coco dá certo. Leite de vaca não. Leite de coco, que é melhor até o cuscuz fica com leite de coco. É verdade? Não. É melhor. Então, o leite de coco. Sim, outra coisa. Segura aí a pergunta que eu vou responder. Uma coisa importante, pessoal. O que mais inflama nossas artérias, o alimento que mais inflama as artérias que dá um infarto, são 2. Vou dizer aqui. Primeiro, margarina. Chegar em casa hoje, você tem que tirar sua margarina, aquela Cleibon, não sei o quê, e trocar pela manteiga. Não é para comer margarina. Margarina foi um alimento produzido para alimentar os perus da Segunda Guerra Mundial. Pode ver a histórica da margarina. Sabe o que aconteceu com o peru? Morreu tudo de infarto o peru. Aí ele diz, ih, rapaz, serve para o homem, que os homens precisam morrer. Aí passou para passar para o homem, para vocês morrerem. Entendeu? Então, margarina é para matar peru, não é para matar ser humano. Margarina. Deu para entender? Doutor, mas manteiga é mais cara. É mais cara, mas a UTI, um dia de UTI é 3.000 conto. É melhor investir na manteiga do que na margarina. Então, manteiga não dá colesterol, viu? O que dá colesterol é pão, bolo, bolacha e biscoito. Aprendeu esse, pessoal? Manteiga não dá. Vou comer um porco, vai dar colesterol? Pode marcar um mês para ver o seu taxa de colesterol depois de você comer um porco, está normal.
Agora coma pão, bolo, bolacha, biscoito o ano todo, mês todinho, vai aumentar. Então vamos lá. O que eu estava falando? Cuscuz. Aí o cuscuz, leite de coco. Sim, aí na fritura das coisas da sua casa, você tem que tirar a margarina do pão, botar manteiga, e tirar também o óleo de soja. O óleo de soja é inflamatório, muito inflamatório. Doutor, o que eu substituo o óleo de soja? Óleo de coco. Ou óleo, ou banha de porco, que nossos avós usavam e ninguém morria. É verdade ou não? Verdade. Ninguém morria de infarto. Banha de porco. Por isso que eu estou provando aqui que é a verdade pura. Quando botaram o óleo de soja, o povo começou a morrer de infarto. Aí, e também o azeite de oliva, que pode fritar também com azeite. Então, na fritura são 3 coisas: azeite de oliva, óleo de coco e banha de porco. E manteiga, e não margarina. Margarina você vai empacotar ela. Você vai ter um inimigo na sua rua e dar de presente ao seu inimigo. Mas a Bíblia diz que paga o mal com o bem. Aí você vai dar a manteiga para ele, certo? Senão você não vai para o céu. Então cuscuz pode comer à vontade, certo? Não tem problema. Melhor do que pão. Doutor Dix, Tapioca é a mesma coisa de cuscuz. Só que, preste atenção. Se você comer todo dia cuscuz, vai aumentar a sua insulina, porque eles são carboidratos, certo? Você tem que escolher 3 dias na semana para tirar isso do café da manhã. Senão sua insulina vai ficar sempre alta. Diga. Doutor Dix, eu tenho esse costume de jejuar durante a manhã, eu e minha esposa, entendeu? Mas de meio dia eu gosto de comer uma feijoada, com tudo que tem direito. Olha aí, ó, André. Com tudo que tem direito, bucho, calabresa, pé de porco, rabo de porco, charque. Mas eu não como muito, como pouco. Certo. E sobre churrasco, eu substituo a carne, eu coloco a língua em vez da carne. Melhor. Melhor? Melhor. A famosa feijoada é uma comida que os escravos criaram, né, na África. Então, a feijoada, ela na verdade é feijão, que é bom, e tem as comidas de porco. Só que elas são muito gordurosas. Se você tiver um problema de vesícula, pode ter problema, mas infartar por conta disso não vai infartar, não. O que infarta, pessoal, é o carboidrato simples. Eu quero que, se vocês descobrirem isso na sua mente, vai dar certo. Deu para entender? Mas pode comer. Você falou outra coisa, o quê? Negócio de a feijoada e depois era o quê? A língua, dá certo. Ó, pessoal, tem gente que gosta muito de churrasquinho. Eu já gostei muito de churrasquinho, de rua. Qual o problema do churrasquinho? É a brasa. O churrasco, ele quando queima a carne é tão ruim pra gente, que além do vermelho do sangue dela, que tem as partículas M, a acroleína é uma substância cancerígena que dá câncer de estômago, não é mais intestino grosso, é o estômago. Aquela carne queimada é uma substância chamada acroleína, que dá câncer de intestino grosso. Então tem gente que gosta de comer muito churrasquinho de rua, né? Eu gostava muito, depois que eu estudei isso. Então evite o churrasquinho de rua, certo? Porque o churrasquinho de rua está rico em acroleína e tem a rica em... Alguma pergunta mais? Diga. Café à vontade. Tome café muito, que é muito bom. Hã? Sem açúcar. Tem que botar o adoçante. Adoçante da tampinha vermelha, sim ou não? Não. Adoçante da tampinha verde, sim ou não? Sim. Pronto. Tchau, já aprendeu essa. Coca 00. Diga. Bota ali, pergunta ali que eu não estou escutando não. Pronto, boa pergunta, presta atenção. O óleo, seja ele qual for, girassol, soja, que é o pior, milho, algodão, é tudo a mesma coisa. E inventaram agora canola. Não existe aquela planta canola não, viu? Canola é a sigla de uma indústria de óleo do Canadá. Canadian, por isso que é canola, do Canadá. Canola, ola de óleo. Então é uma fábrica de óleo do Canadá e botou esse nome canola e botou uma plantinha que não existe aquela canola. Então o óleo de canola é óleo puro, é petróleo, certo? Então você tem que substituir pelo óleo de coco, irmãos, azeite de oliva
e banha. Vamos aprender essa para você chegar a 100, em nome de Jesus. Quem mais pergunta? Alguém? Diga aí. Mel de abelha é bom, só que aumenta a insulina. Tudo que aumenta a insulina gera inflamação, que gera câncer, que gera infarto. É do dia para a noite? Não. Depois de 50 anos, a maioria daqui tem 50 anos. Quem tem mais de 50 anos? Levanta a mão. Quem tem abaixo de 50 anos? É meio a meio. Pronto, então vamos lá. Depois de 50 anos, a pessoa começa a receber o que plantou nos 50. É verdade ou não? Se você plantou errado, eu agora, vou dar uma dica. Minha esposa, todo dia, eu estava dizendo ao pastor, eu inventei agora, do ano passado para cá, eu fiz 35 corridas. Esse ano eu corri a São Silvestre, 15 quilômetros, fui para São Paulo só correr a São Silvestre. Foi uma beleza, o povo gritando no meu ouvido, um moído grande, o Globocop filmando eu não cheguei nem na frente, mas corri a São Silvestre. Doutor, o senhor está doido? Não. Carla disse, você acorda de 5 da manhã para correr. Mulher, eu não disse que a mulher ia ser contra, sim ou não, quando você muda, a mulher é contra. E a mesma coisa, se a mulher mudar, o homem é contra. Aí você vai cozinhando ela até ela mudar. Aí eu marquei uma corrida para ela, na próxima semana, lá na praia. Vai ter Pirangi Praiano, no sábado de manhã. A gente vai correr na água, assim, no rio. Ela disse, pode fazer. Hoje no almoço eu convenci ela a fazer isso. Aí ela vai mudar, de forma muito tranquila, ela vai mudar de atitude. Porque a partir de 50 anos a gente tem que mudar, tem que dar uma chave de roda da nossa vida para a gente chegar a 100. A chave de roda foi o ano passado, eu corri 35 corridas, esse ano eu vou correr, minha meta é 120 corridas oficiais. Todo final de semana tem uma corrida. Eu estimulo o pastor a fazer uma corrida aqui, os irmãos tudo correndo. Porque a Advec já fez, eu já corri nesse ano da Advec, a igreja. A Lagoinha já fez corrida, porque eles já notaram que isso é bom para a saúde das pessoas. Mas não é obrigado a correr, não. A primeira corrida que eu fiz 5 quilômetros em 46 minutos. Hoje eu estou fazendo em 30. Todo dia vai melhorando. Meus irmãos, vamos lá. Diga aí, alguma pergunta aqui? As mulheres estão caladas demais. Irmã Andréia, fala aí, diga aí. Como é? Batata. Pãozinho, por exemplo. Se for comer um pão, tem que comer pão como ela está dizendo. Pão de batata doce, porque é carboidrato complexo. Sem farinha branca. Por quê? Aí você me diz, doutor, mas na época de Jesus, o trigo se comia pão. Só que o trigo lá não era com o glúten que tem hoje. O que inflama cronicamente e dá pico de insulina é o glúten. O glúten é uma partícula que colocou dentro do trigo para ele ficar escolado. Por isso que na massa de pizza, você rola a pizza assim, ó, quando ela está para ser assada, e ela não rasga a massa, porque ela é colada, o trigo. O pão também, você pega na massa, bolo, né, tudo coladinho, né, quem faz bolo. Já o trigo naquela época é o trigo saraceno. Ele, na época de Jesus, ele não tinha o glúten. Por isso que Jesus não era inflamado. Agora a gente é inflamado por conta do glúten. Deu para entender? Porque a dieta do italiano, ó, uma boa pergunta ela fez. O italiano come pão, pizza e não engorda. Porque existe a dieta lá chamada dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo é uma dieta que ele compensa. Ele bota muito extrato de tomate na pizza, original, que é licopeno, evita câncer. Ele bota muito azeite de oliva, que evita doença. Ele bota coisas para compensar. Só que o brasileiro não bota a compensação. Ele come pizza com o quê? Ketchup. Açúcar puro. Ele não é o extrato de tomate puro. É. Dá o quê? Pomegranate. Não, eu vou mandar o meu telefone no final, você manda, eu mando para você a manipulação da Ruman, que é o pomegranate a 200 miligramas. Só vende em farmácia de manipulação. É bem baratinho, R$50, 90 cápsulas, você toma 90 dias, vai limpar suas artérias. Não é medicamento, é prevenção do infarto.
A romã tem o suco da romã. A romã, ela tem 2 macetes. Preste atenção, o macete da romã. Ela tem o suco, só que para fazer um copo de suco é 20 romãs. Aí não dá para fazer suco. Aí tem o chá da romã, que é a da casca, que também é rica em pomegranate. Certo? Quem faz jejum, o segredo para alcalinizar o corpo é fazer suco de limão de manhã. Então, toda pessoa que quer saúde tem que tomar um copo de suco de limão de manhã. Porque o suco de limão, ele alcaliniza o corpo e evita câncer. Certo, irmão? Diga lá. Aqui. Uma dica também para o jejum é a diferença do sal, né? O sal refinado, né, que ele faz mal à saúde, para o flor de sal, que realmente é o sal onde contém vários nutrientes. É verdade, o sal rosa do Himalaia. O sal do rosa do Himalaia, tem algumas pessoas que estão falsificando ele, mas o original sal do Himalaia, que é o róseo, é o melhor sal que tem. Porque qual é a vantagem do sal? Só um minuto. Que é o que ela está falando aí. Ou flor de sálvia, ou alguma coisa. O sal normal, aquele branquinho, não compre. Porque ele só tem sódio. E o sódio eleva a pressão do corpo. Então você naturalmente vai destruir seu rim. Quem tem insuficiência renal é porque usou muito sal ao longo da vida. Então você tem que trocar pelo sal róseo do Himalaia, que vende em todo lugar. Nordestão é bem baratinho. R$4 é um saco desse tamanho. Era muito caro, mas agora é mais barato. É verdade ou não, irmãs? Eu não sei se vocês já viram isso. Então o sal róseo do Himalaia é muito bom. Diga lá, irmão. Peixe coma à vontade. Doutor, não tenho dinheiro para comer peixe. Sardinha. Sardinha em lata eu como quase todo dia. Carla diz, você está doido. Com ovo. Melhor alimento que tem para o pobre é ovo, sardinha. Não vai morrer de infarto nunca. Porque ele tem o ômega e o ovo é proteína pura. Oi. Bom, aloe vera, boa pergunta. Ele fez uma pergunta aqui muito boa. Eu um dia fui cientista na minha vida acadêmica. E eu fiz uma pesquisa científica que ganhou um prêmio internacional, usando uma substância chamada aloe vera, foi o que ele falou, que é a babosa. A babosa hoje é o melhor anti-inflamatório que existe. Só que você não vai comer babosa, que é difícil de achar babosa. Mas o aloe vera você consegue achar. Aloe vera é a substância, como o pomegranate é da romã, o aloe vera é da babosa. Então a aloe vera é anti-inflamatório e atua como uma romã, certo? Aí eu utilizei em cicatrização de ratos em laboratório. Ganhei um prêmio, ganhei uma bolsa para estudar em Porto Rico. Ganhei uma bolsa para ir para a academia americana só por conta dessa pesquisa com aloe vera. Aí Carla disse, por que você não volta a pesquisar? Eu disse, vou nada, eu dei meu tempo de pesquisa. Mas na época que eu pesquisei, eu ganhei um prêmio com aloe vera. E com o hialuronato de sódio, que eu tirava do líquido amniótico de mulheres grávidas, para cicatrizar a córnea. Alguém mais pergunta aí? Diga. Babosa você come todo dia, à vontade. Tem suco da babosa, tem um negócio que vende agora nessas mulheres que vendem, como é o nome? Amway, antigamente na minha época era o Amway, agora tem umas lojas que vendem, como é? Herbalife, coma à vontade, é a mesma coisa do pomegranate. Daqui a uns 5 anos, o que eu estou falando aqui a você vai dizer, doutor Albert tinha razão, estão produzindo pomegranate, porque saiu a pesquisa agora que Jesus já sabia isso desde a época de Cafarnaum. Diga aí, e a gente está atrasado 2000 anos, diga aí. Pode ser para todos? Pode ser. Doutor, o senhor falou da sardinha, a gente pode consumir o óleo que vem na... Não, boa pergunta. Quando você for pegar a sardinha, você tira o óleo que ela tá, viu pessoal? Isso é importante, porque aquele óleo está cheio de estrógeno. E pega só o peixe e frita ela no óleo de coco, no azeite de oliva ou na banha de porco. Aí vai dar certo. Perfeito. Boa pergunta. Diga, irmão. Doutor, a respeito do energético, para dar aquela energia. Boa pergunta. A palestra que eu comecei, o pastor perguntou para eu pedir para vocês virem para dar, porque eu comecei falando sobre energia para ele. Preste atenção.
as duas moedas, anote isso, mais caras que existe para a gente na Terra são duas: tempo e energia. Quem souber utilizar o tempo e a energia durante o seu dia, ele vai conseguir ser um resolvedor de problemas. E ele vai sentar com príncipes e nobres. A Bíblia diz isso em Provérbios. Salomão diz: o resolvedor de problemas senta com príncipes e nobres. Senta com um príncipe aqui da igreja, pastor Zé Pedro. Esse é o chamado resolvedor de problema. O camarada que não resolve problema, ele fica com a plebe, não fica com o príncipe. Anota esse recado. Então, se você tem as duas moedas mais caras que existem, que é a energia e o tempo, e passa o dia vendo TikTok, você vai sentar com plebe ou rei? Plebe. Você está gastando energia com porqueira. Você está participando de uma palestra que está enriquecendo você, vai sentar com nobres. Porque você já vai passar essa informação para sua avó, para sua mãe, e você vai se tornar um resolvedor de problema. Deu para entender? Então vamos lá, ele fez pergunta aqui o seguinte: doutor, como é que eu aumento a minha energia? O nosso corpo, ele tem tempo e hora de ficar cansado. Ontem eu acordei de 3 da manhã, eu vou contar aqui, não estou mentindo, 3 da manhã para ir correr numa corrida lá na praia de Pirangi. Corri 5 quilômetros, fui para outra corrida em Muriú, corri, e viajei para Lagoa Nova não, Jaçanã, atendi 140 pacientes. Depois eu desci para Santa Cruz e atendi mais 80 pacientes. Quando deu 5 da tarde, minha pilha começou a falhar. Lógico, acordei 3 da manhã, corri 10 quilômetros e atendi 210 pacientes, a pilha falha. Não falha ou não falha? Falha. Aí eu disse, estou cansado. Aí Carla ligou para mim, olha, eu estou indo para a posse lá do pastor, lá em Boa Saúde. Vai comigo? Eu disse, Carla, me perdoe, meu corpo tem que descansar. Deu para entender esse recado? Então a gente precisa descansar 8 horas por dia para a pilha voltar a funcionar no outro dia. Primeira dica. Se você passa a noite todinha tentando dormir e não consegue, alguma coisa está acontecendo de errado. O nosso objetivo aqui na Terra é ter paz e prosperidade. Doutor, o que é prosperidade? É a teologia da prosperidade? Não. Prosperidade é ausência de necessidade. Minha sogra ganhava R$2.000 por mês e não tinha necessidade. Era próspera ou não? Dono do Banco Pactual ganha 1 bilhão por mês e vive querendo tomar remédio para morrer. Ele é próspero ou não? Não. Pronto. Jesus passou por aqui, não tinha emprego, não passava fome. Era próspero ou não? Não, era, porque ele não tinha necessidade. Então, anota esse conceito. Prosperidade é a ausência de necessidade. Dinheiro que você ganha, não tem necessidade, você é próspero. Amém? Paz, o que é conceito de paz? Dormir bem. O que chama você para ter paz é você dormir bem. Se você está não conseguindo dormir à noite, você está com ausência de paz. Você tem que pedir paz para Deus. Por isso você chega para o irmão, Pai do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, Deus é que dá a paz. Aí tem gente que vai dormir muito ansioso. A Bíblia diz em Filipenses, não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas é a natureza do ser humano ser ansioso. A oração facilita a vida. Então o que nós podemos fazer para aumentar a nossa energia durante o dia? Vou dar aqui o macete. Preste atenção, anota essa para a gente concluir. Primeiro, ao longo do dia, o que faz você ficar fraco é a energia que você está colocando dentro do seu corpo. Então tem 2 formas de gasolina que você bota dentro do seu corpo. Gasolina adulterada, falsa, e a gasolina verdadeira. O carboidrato simples, que é o pão, o bolo, a bolacha e o biscoito, é uma gasolina falsa. Você, de meio-dia, comendo pão, bolo, bolacha e biscoito, vai estar morto de cansado. Olha que dica maravilhosa. Se você comer ovo de manhã, comer carboidratos complexos, macaxeira, inhame, essas coisas,
você vai ganhar gasolina pura ao longo do dia todinho com energia. Primeira dica, mudança do alimento de manhã. Segunda dica, a mulher, preste atenção mulheres, a mulher naturalmente, ela ao longo do dia vai ficar muito mais cansada do que o homem. Por quê? Porque existe um hormônio na mulher chamado tireoide. E a mulher naturalmente, depois de 40 anos, tem hipotireoidismo. Ela cai cabelo, ela fica gorda e ela... Oi? E ela, a mulher já está se identificando ali. E ela fica com frio, com muita facilidade. Então, se você está botando na sua cabeça que você está com frio constante, caindo o cabelo, preguiça para acordar de manhã e ficando gorda, você está com hipotireoidismo. O hipotireoidismo é a sua energia durante o dia, mulheres. Preste atenção. O hipotireoidismo não, a sua tireoide. Se você está com hipotireoidismo, você não vai vencer o cansaço. Então tem que ir para o endocrinologista. O que dá o hipotireoidismo, mulheres? 3 coisas que você bota todo dia no seu corpo. Estou vendo um aqui que já está com 1. Preste atenção. O que produz a tireoide, o hormônio da tireoide, é um íon chamado iodo. E o iodo, ele compete diretamente com 3 íons que você bota para dentro todo dia de manhã. Desodorante tem alumínio, aí ele vai competir com a tireoide. Batom tem chumbo, compete com a tireoide. Pasta de dente tem flúor, compete com a tireoide. Banho tem cloro, porque a água tem cloro, compete com a tireoide. Doutor, não vou tomar banho não? Primeira coisa, tomar banho de água fria não tem hipotireoidismo. Água quente tem, porque água quente abre os poros e entra o cloro no corpo. A água fria fecha os poros, porque você está com frio, e não entra o cloro dentro do corpo. Primeira coisa, banho de água fria, sim ou não? Sim, se aguentarem, né? Segunda coisa, batom. Assembleia de Deus, lá, tradição tradicional, é proibido batom. Pastor, proíba batom agora, que as irmãs não vão ter tireoide. Batom, existe já batom no mercado sem chumbo. Só pesquisar. Desodorante, também tem sem alumínio. Eu compro sem alumínio, vendo lá no shopping. É uma marca lá, que é um quiosquezinho ali no segundo andar. Mas você compra na internet. Na Dove tem. Leite de rosa. Homem, quando eu era pequeno era leite de rosa. Agora é tudo Rexona, cheio de alumínio. Mamãe dava leite de rosa para mim. Volta para o leite de rosa, que é 0 alumínio. Alguém lembra de leite de rosa de o quê? Sim. Limãozinho, ó, tchau. Limão. Vamos lá, desodorante e pasta de dente com flúor, não tem como se livrar do flúor da pasta de dente porque é difícil. Então, irmãs, com esses sintomas, procure endocrinologista, amém, irmãos? Aí a energia que você está sem ela é por conta do hipotireoidismo. Aí tem que tomar o remédio que é a Puran T4. Aí os homens sem energia, ele tem mais energia um pouco mais do que a mulher. Então, de manhã, quando o homem acordar, ele tem que dormir bem. E existem 2 suplementos que aumentam a energia no homem e na mulher também. Que é a coenzima Q10, é barato, isso compra. 200 miligramas. Coenzima Q10, vende em toda a farmácia, é baratinho. Que ele dá uma energia grande, ele faz produzir mitocôndrias. E isso é fantástico. E o quê? Não, centro não. O centro de AZ que ele está falando é 20 miligramas de vitamina. Não serve, vai nem cosca. Porque a vitamina D, por exemplo, para mudar é 10 mil UI. Lá tem 1000 UI, nem faz cosca, é só para vender mesmo o centro. Você tem que especificamente, você tem que ter nível baixo de vitamina D, você tem que usar 10 mil de vitamina D, que só vende na suplementação. Vitamina D, só para concluir, pastor, eu já chapolei o tempo, vitamina D é o grande segredo para evitar câncer, hoje. E onde ela está? No sol. Antigamente os doentes, eles iam para o banho de sol, ninguém quer mais banho de sol. Eles correm do sol, o povo. Então, irmãs, quando estiver em casa, preste atenção, irmãs, preparando a comida, irmãs, vá lá para a janela
e fique cortando lá o frango, cantando um hino, pegando o sol de manhã. Não precisa botar biquíni para ir em cima da casa, não. Só o solzinho no braço, 15 minutos por dia, resolve. Viu, irmão? É sério que eu estou falando. Banho de sol é imprescindível para aumentar o nível de vitamina D. E a vitamina D evita câncer de mama, evita todo tipo de câncer e o infarto. E Deus dá de graça no sol. Existe a forma de suplementar. Não existe alimento para vitamina D. Existe só o suplemento ou o banho de sol. Deu para entender, irmãos? Pastor, eu acho que... Tem mais alguma pergunta? Pronto. Então, meus irmãos, vamos lá. Eu só vou fazer um resumo aqui de 1 segundo, 30 segundos. Pão, bolo, bolacha e biscoito, sim ou não? Não. Margarina, sim ou não? Não. Manteiga, sim ou não? Sim. Óleo de soja, sim ou não? Não. Refrigerante, sim ou não? Não. Leite, sim ou não? Não. Olha, está enfraquecendo, o leite está enfraquecendo. Mulher gosta de leite. Couve, repolho e brócolis, sim ou não? Sim. Tomate, sim ou não? Sim. Muito bem. Sem açúcar. Açúcar, sim ou não? Não. Adoçante da tampa verde, sim ou não? Sim. Adoçante da tampa vermelha, sim ou não? Não. Muito bem. Adoçante da tampa azul pode, viu? Que é a sucralose. Inhame, macaxeira e batata doce, sim ou não? Sim. Cuscuz, tapioca, sim ou não? Sim. Pronto, basicamente isso. Jejum, sim ou não? Sim. Coca zero, sim ou não? Não. Só ele que vai continuar tomando. Diga aí, irmã. E nós, a irmã disse ainda, e nós, só Jesus. Diga aí. Pode. Ela está perguntando aqui, ó, sobre o jejum. O idoso pode? Pode. Ele vai ganhar energia. Ele vai... Lógico, eu estou falando aqui no paciente rígido. O que é um paciente rígido? É um paciente saudável. Agora, se ele estiver doente, sequelado, não é bom para fazer jejum. Ele vai ter que ser suplementado e tudo. Eu estou falando aqui, tudo que eu falei aqui, pessoal, é para o paciente rígido. Rígido, na medicina, é aquele paciente que é normal. Amém, irmãos? Gostaram da palestra, sim ou não? Pronto. Espero que coloquem em prática. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Muito bom. Nós queremos agradecer a palestra dada pelo Dr. Dixon. A importância, ele deu o tempo e a energia. Eu vou acrescentar o conhecimento. Conhecimento, energia e tempo. Então, é muito importante. É buscar o conhecimento. Isso que é a verdade. Tem umas outras coisas engraçadas, né? Os discípulos encontraram um demônio que não saía de jeito nenhum. Estava alojado em algum lugar do corpo do homem, né? Que deixava ele fora de forma. A verdade, né? Esse tipo de demônio só com jejum e oração mesmo. Não é? É desse jeito. Muito bom. Meus irmãos, está até ironizando algumas coisas, mas a verdade é que eu acho muito importante esse conhecimento, essas informações, dada por quem sabe e gosta de fazer isso. Eu estava me queixando, conversando com o Dr. Dixon, que os médicos não informam. Eles vão tratando da causa que vai aparecendo. Eu falei que eu tenho um médico há muitos anos, tem muitos médicos. Mas tem um médico que eu faço frequentemente consulta com ele. E ele, a cada 3 meses, mais ou menos, pede meu exame de sangue. E por ali, ele vê muitas deficiências que a gente tem no corpo, através do exame de sangue. O exame, ele revela muita coisa. Mas eles não informam com a vontade que o Dr. Dix informa aqui. E nós damos graças a Deus pela vida dele, ele faz isso, ajuda essa igreja já há muito tempo.
dando essas informações, essas orientações, e de graça. Ele precisou de ter uma mentoria com um profissional de 3 dias. Uma mentoria de 3 dias para poder ver a habilidade dele, uma preparação para ele participar de um curso. Ele pagou nessa mentoria de 3 dias R$16.000. É caro. Conhecimento é caro. É muito valioso o conhecimento. E você recebeu isso tudo hoje aqui de graça.